Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks. O nosso convidado de hoje é um cara muito especial e demorou pra gente conseguir fazer ele vir aqui. Meu Deus do céu! E olha que ele nem é tão longe, mas o cara é muito ocupado. Pra quem não me conhece, eu sou o Caio, CEO da Altimus e host aqui do Auto Talks, que é o nosso movimento para trazer conteúdo de qualidade gratuitamente para os donos e para quem trabalha nas revendas multimarcas e nas concessionárias também. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho da Altimus, dos nossos patrocinadores, mas vou passar a palavra pro meu co-host aqui, pro Arno. Legal. Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Autotalks. Meu nome é Arno, eu sou Head de Tecnologia da Altimus e aqui no Autotalks a gente tem essa iniciativa de trazer conteúdo de qualidade. E hoje muito feliz por estar trazendo essa pessoa que já trabalha conosco já há um bom tempo e traz resultado para as lojas de veículos parceiras, tá? Estamos hoje com o Michel Dalmoro. Michel, apresente-se, meu amigo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Michel Dalmoro, especialista em marketing e performance automotivo. Nós temos a MD3 Consultoria e Treinamento. Estamos há 4 anos no mercado automotivo atuando, especificamente aí com consultoria, treinamento, diagnóstico. Hoje também temos uma Masterclass, que já vai para a turma 02, que também foi um sucesso. E acabamos de terminar a turma 01 no dia de ontem. E aqui a gente está hoje, né, trazendo para o mercado automotivo o quê? Um pouco de maturidade digital. Essa é a principal expectativa, né, quando um lojista nos contrata, em que a gente consiga reverter um pouco esse pensamento que nós tínhamos, que é o quê? Esse pensamento de, poxa, o cliente de porta ainda vai existir, ainda está aqui, o lead é ruim, o que está acontecendo? Então, a minha consultoria traz o quê? Ela traz essa maturidade, essa transformação cultural dentro da empresa, onde a gente vai trabalhar os setores de performance aí para conseguir estar ajudando esse lojista. Então, primeiramente aí, muito obrigado pelo convite, Caio, Arno, já são parceiros de muito tempo da Altimus aí, né? E estamos aqui para colaborar com vocês. Vamos lá, vai ser um bate-papo fantástico. Aí só por esses minutinhos aí que o Michel já falou, a gente vê o quanto que o mercado ele precisa desse conteúdo e desse conhecimento, né? E para você que nos assiste, né, a gente sempre gosta de falar muito que esse movimento, o Autotalks, só existe porque a gente tem empresas apoiando esse movimento, né? Principalmente a Altimus, que é a host do evento, do podcast, né? Lembrando que a gente está, além do YouTube, no Spotify, no Deezer também, para quem quiser nos ouvir. Para quem não conhece ainda, a Altimus é uma empresa que entrega tecnologia para o mercado de veículos através de sistema, muito forte no mercado multimarcas. Hoje já são mais de 1.000 lojas no país sendo atendidas pela Altimus. Atendemos algumas concessionárias também, levando sistemas de CRM, integrador, gestão da empresa como um todo, site institucional para a loja, ferramenta de avaliação e muita tecnologia para ajudar a facilitar a vida do lojista, porque a gente brinca e diz que assim, hoje em dia não é mais só comprar e vender. Tem muito mais complexidade envolvida nesse negócio, diferente do que era 10, 20 anos atrás, né? Então a Altimus nasceu com esse compromisso de facilitar o dia a dia dessas empresas. Junto com a gente também está a Chiodini Contabilidade, que é uma empresa que trabalha muito forte essa consultoria, tem uma vertical muito forte para atender hoje dezenas de revendas multimarcas em todo o país, né? A gente brinca e diz que a contabilidade não é mais só para emitir guia e mandar imposto para os donos de loja e fazer eles passar raiva, ele tem que ser uma consultoria, né? A gente tem com a gente o Socarrão, que é um portal de classificados gigante no país e no sul do país ele é o portal número 1, né? Eles sempre trabalham com o slogan compre carro em site de carros, né? A gente tem com a gente a Academia Venda Alto, inclusive já gravou recentemente com a gente aqui, que são dos nossos patrocinadores aqui desses episódios que a gente está gravando aqui. E eles trabalham muito forte essa questão de treinar os vendedores, né? Desde uma parte online, mas principalmente na parte de presencial, na parte de pátio, na parte do corpo a corpo, né? Hoje a gente vai falar muito sobre vendedor, sobre muitas coisas aqui com o Michel, e ele sabe melhor do que a gente que tem muita coisa para ser treinado, né? O Michel tem muita história para contar aqui, a gente vai falar sobre isso, né? E o nosso último patrocinador aqui que nos apoia sempre é o evento Altos Encontros. Quem nos assiste sabe que a gente incentiva muito essa participação de eventos. A gente tem o próprio Altimus Day, inclusive o Michel foi um dos palestrantes aí recentemente com a gente, foi um sucesso algumas semanas atrás. E agora a gente vai ter o Altos Encontros no Rio de Janeiro, no mês de agosto, que é um grande evento também a nível nacional. Então são vários movimentos que estão nascendo para a gente fazer com que as pessoas se conectem com
capacitação, com treinamento, com informação, com instrução, coisas que a gente não via 5, 6, 7 anos atrás. Então, que legal que a gente está num movimento onde esses eventos mais regionais, mais estaduais, estão se pulverizando, né? Se a gente for olhar para trás, 6, 7 anos, era só Fenalto e praticamente não existia mais nada, né? E se for olhar 15 anos, nem existia Fenalto, né? A Fenalto, se eu não me engano, está na sua 12ª edição nesse ano, então muita coisa vem mudando e que bom. E para começar o bate-papo aí, vou pedir que o Michel continue a sua apresentação, fala um pouquinho mais dele, fala um pouquinho da experiência dele, né? E fala um pouquinho de como a MD3 está agora, porque realmente o amigo aí tem muita história para contar. Legal, legal. Caio, você comentou agora, né, do Altimus Day, né? Foi o 4º Altimus Day que a gente participou como palestrante, né? Eu acho que teve na verdade, que foi um bate-papo, né? Que a gente acabou participando. Então, tu Então, participou dos 4 maiores, né? Que a gente teve as dos primeiras 4 3 maiores. edições, foi menorzinho, né? E daí o quarto e o quinto foi online, mas já foi com uma representatividade legal, né? Para o pessoal nos acompanhar à distância. E daí o ano passado e esse ano foi presencial, que foram os maiores. Mas foi bacana, todas as experiências foram muito legais, né? Desde o primeiro online, assim, extremamente bem organizado e tal. Então a gente gostou muito. E era muito o começo da minha consultoria também ainda, né? A consultoria acabou de fazer 4 anos agora, a empresa acabou de fazer 4 anos em maio. Então ainda é um bebê, vamos considerar isso, né? Só que a experiência que a gente traz junto no mercado automotivo não vem de 4 anos. Né? Faz quase 10 anos de experiência que a gente tem no mercado automotivo. Eu passei como gerente de marketing por algumas empresas, né? Algumas revendas, uma concessionária também, que tinha revenda e concessionária, uma concessionária que era da Lifan na época, do Max, que também tinha Noxcar, tem a Noxcar atualmente, né? A Lifan, infelizmente, saiu do mercado brasileiro devido a N questões aqui. E a minha experiência, né, pessoal, ela vem muito o quê? Ela vem muito de marketing e vendas. Eu tive 22 anos, eu tenho 23 anos de experiência com marketing e vendas. Eu comecei a minha carreira quando eu entrei em publicidade e propaganda para fazer publicidade e propaganda. Minha família inteira é médica, né? E aí, quando eu falei, olha, eu vou fazer publicidade e propaganda, eu virei a ovelha negra da família. Não, mas como assim? Você não vai fazer medicina? Eu falei, cara, eu não gosto de ver sangue. Eu quero fazer outra coisa na minha vida. Eu já tinha, assim, dizem as más línguas que eu tenho um pouco de aptidão na comunicação, né? E eu falei, poxa, eu vou fazer esse negócio, né? Diz que quem não tem o que fazer vai fazer publicidade e propaganda ou vender carro, né? É Que sacanagem isso aí, né, cara? duas coisas, né? Então, brincadeiras à parte, né, pessoal? Eu comecei a universidade de publicidade e propaganda e já no primeiro semestre eu me apaixonei pelo curso. E eu falei, olha, quero abrir uma agência. No primeiro semestre eu já peguei, fui fazer atendimento na agência experimental que tinha dentro da Estácio de Sá, em Florianópolis. E lá na segunda semana eles já me elencaram como diretor de atendimento. Na segunda semana que eu estava na agência experimental. E a agência experimental atendia alguns clientes menores, tal. No terceiro mês de faculdade eu saí da agência experimental e abri a minha agência. Eu estava no primeiro semestre da faculdade. E aí foi primeira sociedade, não deu certo, segunda sociedade, não deu certo, volta para casa, faz home office, terceira sociedade, não foi legal, quarta sociedade eu consegui ajustar, e a gente chegou a ter 48 funcionários. Eu tive diretor de criação que eu trouxe ele e a família inteira de Madrid para trabalhar na agência. Então a gente passou bastante tempo aí tendo esse contato com o mundo do marketing e vendas. Mas, Michel, a agência de publicidade não é voltada mais para o marketing? Depende da agência, né? Depende de qual é o trabalho. Dentro de uma agência a gente tem a parte estratégica e a gente tem a parte criativa. Eu, Michel, sempre fui responsável pela parte de atendimento e estratégia. Então eu percebia muito uma dor nos segmentos, que a gente atendeu vários segmentos, tanto B2B, B2C e por aí vai, né? E o que a gente percebia? Essa dor de vendedor não conseguir desempenhar um bom trabalho, de não ter treinamento, que não vem só do mercado automotivo, vem de completamente quase todos os mercados. Talvez o mercado de tecnologia, como por exemplo a Altimus, né, já tenha um mindset mais preparado para isso, né, que entenda a necessidade de ter profissionais treinados. Mas a maioria dos segmentos não funcionava assim. Então eu comecei a perceber isso e eu percebia que o resultado da nossa agência ele estava muito atrelado ao resultado da execução do trabalho das pessoas que estavam internamente lá. E foi onde eu percebi, falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Se eu deixar na mão deles, a minha agência que vai ter a percepção que não está trazendo resultado. E eu, Michel, comecei a montar treinamento e fazer treinamento. Então, o treinamento que hoje eu faço não vem de hoje. O treinamento que eu faço vem de muito tempo atrás.
né, de quando a gente começou aí a ter essa tração na agência de publicidade que eu tinha. Inicialmente ela se chamava HQZ Comunicação, depois a gente fez um reposicionamento, foi para HQZ Com, depois a gente teve um terceiro reposicionamento, que a gente virou Miró Propaganda. Né? Com a Miró Propaganda a gente ganhou mais de 10 prêmios, inclusive ganhamos o prêmio ADVB Santa Catarina, como empresa cidadã de Santa Catarina. Então a gente teve bastante experiência, né? O que acabou trazendo, né, quando eu vim para o mercado automotivo, que eu fechei a agência em 2014 para 2015. Em 2014 eu já comecei a perceber o movimento do digital, que o digital vinha com força. Eu percebi alguns clientes começando a realocar verba que ia para minha agência para agências digitais, e eu percebi a importância que aquilo tinha. Por quê? Uma dor muito grande de um cliente de uma agência tradicional quantas pessoas viram o meu outdoor? Quantas pessoas viram Não tem como o medir, né? anúncio? Difícil de mensurar, né? Exatamente. Quantas pessoas viram o anúncio? Né? Então, o digital começou a trazer isso com muita força e começou a curar uma dor muito grande dos empresários, que eram métricas. Uhum. E eu percebi isso, falei, opa, vai vir uma grande mudança no mercado. Não é à toa que na Sinapro, que era o nosso sindicato, em 2014 existiam quase 600 agências registradas na Sinapro. No final de 2015 tinham menos de 200. Então, Caraca. foi uma queda gigantesca no mercado. E eu percebi esse movimento e comecei a me preparar para fechar a agência. Daí a gente acabou fechando a agência, eu terminei alguns contratos, realmente encerrei a agência, terminei todos esses contratos com o devido cuidado, para que a gente não perdesse esse relacionamento, e comecei a estudar, a ser autodidata no digital. Nesse meio tempo, eu tive uma oportunidade de trabalhar como gerente de marketing do Green Valley, aqui em Balneário Camboriú. Me chamaram e falei, vou lá, vou ter experiência, vamos ver como é que vai ser, né? Nunca tinha sido colaborador, já comecei a faculdade sendo empresário, né? E aí vou lá, não deu muito certo, foi uma ótima experiência, mas à noite, todo aquele negócio de noite, de balada, não fazia mais tão parte da minha vida. E saindo de lá, imediatamente, um estagiário de uma empresa que eu trabalho, que era cliente da minha agência, estava trabalhando numa loja chamada Pemavel, em Florianópolis, inclusive, é um super case, e a gente pode considerar um super case do sul do país, tá? Ele trabalhava na Pemavel, ele me ligou, Michel, eu tô como gerente de marketing aqui, e eles estão separando a sociedade e vão precisar de um cara bacana. Eu pensei em você, o que você está fazendo? Eu falei, não, tudo bem, vou lá, vou conversar, cara, agradeço a oportunidade. Isso era 2015. Isso, 16, 2015. 15. 2015, por aí, aproximadamente 2015, isso mesmo, tá? Finalzinho de 2015. E aí o que a gente tava vendo, né, cara? Daí quando eu entrei, para mim foi um mundo totalmente novo. Porque lá no Green Valley a gente trabalhava o digital, mas não trabalhava um fluxo de digital. Vamos gerar lead para trabalhar o lead, ter uma pré-venda, não existia muito isso. Era lá turbinar, talvez colocar um link lá junto na copy para mandar para a página de vendas de ingresso e acabou. Não existia tanta técnica, né? Não, e a venda termina na compra do ticket lá, né? Exatamente. Diferente do veículo que tem que se fazer todo... Exato, que é totalmente diferente. E quando eu entrei lá na Nox, a Noxcar já tinha toda uma estrutura de marketing digital preparada. Já tinha uma pessoa que fazia gestão de tráfego, que trabalhava Meta, que na época era Facebook, né? Não existia Meta ainda, não tinham trocado o nome ainda, reposicionado. Fazia Google Ads, tinha um site de alta performance, e aí eu comecei a olhar aquilo, já vendiam 10 carros através disso, a loja era dentro de um shopping, tá? Dentro do shopping de carros, do Mundo Car Mais Shopping. E aí era a única loja que vendia pela internet. E não vendia pouco. Era uma loja com 30 carros que vendia 10 carros pela internet, fora o restante das vendas. E aquilo, poxa, me chamou a atenção. Eu falei, opa, legal esse trabalho. E aí eu comecei a diagnosticar, a entrar, a entender os processos, e ajusta um pouquinho aqui. Opa, não existia um CRM voltado para o mercado automotivo de revenda. Existia só voltado para o mercado automotivo de 0 quilômetro, que era extremamente complexo, muito diferente, né? Aí tem pós-venda, oficina, e todo o conjunto de upsell que eles acabam oferecendo ali na venda. Então, o que eu fiz? Poxa, cara, a gente precisa de um CRM. Eu peguei, contratei o Pipedrive, me internei noites e noites para entender como que eu poderia automatizar as plataformas, os portais, etc., e o nosso site, e eu descobri o Zapier. O Arno deve conhecer o Zapier, né, Arno? Né? E aí, o que eu fiz? Comecei a modelar um CRM voltado para a loja, para a Noxcar.
E, cara, quando a gente implementou, foi um sucesso. Assim, de um mês para o outro, a gente cresceu 50% de vendas online, né? Claro, resistência, vendedor. Só que eu já sou um Tem, pouco. tem resistência hoje, imagina 2015, meu amigo. Sabe, você já me conhece um pouco, né, pessoal? Às vezes sou um pouquinho duro, assim, na consultoria, mas quando eu era gerente de marketing e o meu bolso dependia 100% das vendas, eu era mais duro ainda. Eu era mais duro. Então, cara, se tu não quiser fazer, tu me fala que outro faz, ok? Então a gente conseguiu desempenhar. E a gente saiu lá de 10 vendas mensais, quando a gente completou 8 meses, a gente estava vendendo 25 carros. A gente mais do que tinha dobrado as vendas da Noxcar. E eu acho que isso chamou a atenção do mercado, me chamou a atenção também, e eu fui conversar, com todo respeito, todo carinho, fui conversar com o proprietário da loja, falei, tá, e aí, Max? E aí, Max, como é que é? Vamos renegociar, tal? Daí ele falou, Michel, assim, eu já entendi, né, que você é um cara que vai precisar voar bem mais aí, então, cara, eu não vou conseguir chegar onde você quer. Daí eu falei, não, então, tudo bem, então a gente, né, termina a parceria por aqui, tal. Isso era 8h15 da manhã. 8h30 da manhã, eu comecei a cumprimentar o pessoal. Quando eu saí da loja, me ligou outro lojista, que era uma das maiores lojas aqui de Santa Catarina. E aí me ligou, Michel, você tem um tempo para conversar? Eu falei, mas nossa, tão rápido? Aí fui lá. Queria pegar umas férias? Deu É. 15 minutos de férias. E eu fui lá conversar, acabamos nos ajustando uma semana depois, só que já era uma outra situação totalmente diferente. Era uma loja gigante, com 4 pontos de venda espalhados em Santa Catarina, com um estoque muito alto, com um corpo muito grande de vendedores, de gerentes, de pós-venda. Então, bom, uma loja realmente com outro porte, né? Só que não vendia nem cinco carros pela internet. Não tinha pré-vendas, não tinha nada. Enquanto a Nox eu já cheguei com um corpo completamente pronto. Aliás, pronto. Tá? E essa loja não. Então a gente teve que montar isso do zero. E a gente foi montando. Inicialmente tinha 200 leads, no segundo mês 300. Aí o Michel ainda não via necessidade de ter pré-venda. Eu mesmo fui fazendo a pré-venda. Opa, no primeiro mês a gente vendeu 8, no segundo 15, no terceiro já, opa, agora preciso de um pré-vendedor. A gente foi indo. Em 6 meses a gente estava vendendo 40 carros. E aí, mesma coisa, deu mais um tempo, deu mais uns 6 meses, completou um ano, eu cheguei, poxa, então, vamos conversar? Vamos conversar? E nisso, o pessoal já estava muito assim, Michel, eu quero realmente aí saber se tem alguém que faz o teu trabalho. Michel, alguém faz o teu trabalho? Os lojistas começaram, Michel, alguém faz o teu trabalho? Você conhece alguém que faz o teu... Opa, cara, tem uma dor muito forte aqui, que não é só das lojas que eu trabalhei, né? E eu fui conversar, a gente acabou não se ajustando, conversei com a minha família me deu o maior apoio, eu acho que você tem que fazer mesmo, eu acho que você tem que abrir uma consultoria, eu acho que você tem cara de consultor. Fui conversar com meus amigos, né? E geralmente os amigos dizem, não faz isso, você tá louco, né? Salário fixo, 13º, FGTS, cara, CLT, você tá ganhando bem. Eu falei, não, cara, eu vou tentar. E aí eu saí. No primeiro mês eu estava com a agenda cheia, com um cliente eu já ganhava mais do que eu estava ganhando mensalmente nessa empresa. Isso foi que ano? 2000, finalzinho de 2016, mais ou menos. 17, não, desculpa. 2019 já tinha passado um bom tempo. Que daí é o início Exato, da que é o início da MD3, que tem 4 anos e pouco. Exatamente. Legal. Né? E no final de abril, meio final de abril, eu saí da loja. Em maio eu já estava com a agenda cheia. Em 19, show. Então, cara, assim, e aí depois disso a gente veio construindo, né? A gente veio construindo uma história com o mercado que a gente veio construindo uma história de chão de loja. É claro, com todo respeito, a gente precisa, sim, de pessoas que façam treinamento, a gente precisa, né, de pessoas que estejam sempre à frente, de fazer algo que seja mais pontual para elevar o nível de consciência, o nível de conhecimento nosso, mas às vezes o que eu percebo, assim, é que a falta do chão de loja, do chão de brita, como eu estou chamando, né? Eu e o Ricardo Campos, o vendedor automotivo, a gente tem uma proximidade muito grande e a gente discute muito sobre isso, né? Ele fala chão de loja, eu falo chão de brita. Sim, o chão de brita é o que traz o conhecimento, né? É eu entender, eu estar lá conversando com os leads daquele meu cliente, é eu estar lá conversando com o vendedor, entendendo a dor dele, é eu justificando. Antes de eu vir aqui para o podcast, eu estava na Generalto, que inclusive é cliente da Altimus, na Generalto, um dos vendedores veio, poxa, Michel, porque a avaliação da nossa loja, tal. Falei, cara, sério que você está achando essa avaliação dessa maneira aqui? Tá, peraí, deixa eu conversar com outro amigo, com outro lojista que tem o mesmo carro. Eu liguei para o lojista e falei, essa avaliação você pagaria quanto? Tanto, você tá vendo como não tá
enganado, né? Como está equilibrado o que está acontecendo na loja. Então, assim, da onde que eu tirei isso? Do chão de loja, do chão de brita ali, né? De estar dia a dia conversando, entendendo, vendo. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente não perca o feeling do que está acontecendo. Uhum. Por exemplo, há 4 anos atrás, a dor de um lojista era ele entender o que era um pré-vendedor. Hoje, a dor de um lojista Encontrar um bom é pré-vendedor. encontrar um bom pré-vendedor. Né? Então, assim, claro que ainda temos imaturidade no mercado, claro que temos. Mas a gente já avançou muito. Quando eu comecei a vender lá, junto com a Noxcar, os vendedores não queriam nem saber, não tinham nem ideia o que era lead. Né? Então, assim, era muito, poxa, CRM? Como assim? O que é isso? Não, é um negócio que você vai preencher e vai te ajudar. Tá? Vai ter que fazer e deu. Né? E a gente brincava com isso. Então, essas fases que a gente está sentindo de evolução é o quê? É o conjunto dessa obra da gente estar vivendo diariamente a loja. O conjunto, por exemplo, da tecnologia hoje, que é oferecida nos sistemas como a Altimus, é o quê? É o conjunto do que vocês vêm diariamente com vários clientes, com os mais de 1.000 clientes que vocês já têm. Então, assim, o que um consultor vai trazer de bom? Não é só a minha experiência de 23 anos com marketing e vendas. É a minha experiência em todos esses 4 anos que eu estou prestando a consultoria em várias empresas no Brasil, mas somado a toda a experiência que eu tive nas lojas que eu fui gerente de marketing, somado ao restante. Mas o chão de loja, isso é o principal da gente estar trabalhando, né? Perfeito, eu achei essa colocação muito boa. A gente não tem a pretensão aqui, nós da Altimus, eu acho que o Michel é a mesma coisa, de dizer assim, ó, somos perfeitos, já sabemos tudo, né? Cara, a gente tem muito para De jeito aprender, nenhum. muito para trabalhar, mas eu acho que essa experiência ela conta muito para ti já ter bagagem e poder ajudar quem tá junto contigo e para ti também ter aquela autoconfiança de dizer, não, pô, eu consigo também isso aqui. Então a gente da Altimus tá, cara, mais de uma década no mercado, né, trabalhando. E tu contou a tua história, eu achei muito legal, porque a gente já falou em outros momentos também, né? Tem muito. Agora eu não sei como é que tá, mas há 6 meses atrás, um ano atrás, tinha muitos gurus da internet, né? Ah, Arrasta pra cima e tal. ainda Então, tem, ainda tem, né? ainda tem, só que aquele negócio, né, assim, às vezes a gente quer construir um muro inteiro e aí o muro acaba caindo porque não foi Não construído tem tijolo por sustentação, né? tijolo. Então, assim, é legal essa experiência. E independente de quem você for contratar para ser teu consultor, para ser, enfim, para prestar um serviço para ti, busca essa referência, né? Porque a gente falava antes sobre como o mercado de veículos é um mercado que parece que está amadurecendo. Cara, quanto tempo tem loja de veículos seminovos? No mínimo uns 50 anos, eu acho. Vamos pensar assim, né? Tinha as 4 marcas aí que trabalhavam no Brasil como concessionárias, depois começou a vir loja de seminovos, talvez até mais de 50 anos, mais próximo a 50 anos. É um mercado relativamente novo, mas, cara, 50 anos é muito tempo. E hoje a gente percebe o quanto que ainda o mercado é imaturo, né? Então a gente trabalhar com transformação desse mercado, que é o que a gente faz na Altimus através de metodologia e também de tecnologia, e o Michel faz através de treinamentos e tudo mais, cara, é fundamental, porque precisa muito disso, né? Eu queria puxar a primeira pergunta aqui para o Michel, que inclusive a gente estava conversando com o pessoal aqui antes do podcast, e a pergunta era: pré-vendedor SDR é imprescindível sim ou não, né? Então eu queria saber a opinião do Michel, como é que ele está vendo isso, como é que ele está trabalhando nas lojas aí para dar um overview sobre esse tema que é tão polêmico e que quem está assistindo talvez tenha a sua opinião e já tenha passado por algumas experiências. Vamos lá. Pessoal, minha opinião profissional, tá? É essencial que você tenha um pré-vendedor. Eu não consigo visualizar em 98% das lojas elas terem a sua plenitude de performance sem um pré-vendedor. Né? Em compensação, nem toda empresa está preparada para ter um pré-vendedor, nem todo empresário está preparado para investir em um pré-vendedor. E tem empresas que, por incrível que pareça, têm uma maturidade digital que às vezes não tem uma diferença entre ter e não ter pré-vendedor. O Caio provavelmente vai me olhar assustado agora, né, Caio? Vamos ver, Porque vamos ver. eu sempre falei o contrário. Só que o chão de loja, atendendo de Belém ao Rio Grande, no Rio Grande do Sul, de norte ao sul, de leste ao oeste no Brasil, a gente começa a perceber que, pera, calma, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Não é toda loja que vai funcionar.
Porque, por exemplo, uma loja que tem uma imaturidade digital gigantesca e você colocar um pré-vendedor e você não ter um gestor que tenha pulso, não vai funcionar. Esquece, tá? É melhor fazer o quê? É melhor deixar sem pré-venda, você treinar bem os teus vendedores para que eles comecem a ganhar uma maturidade, para que comece a performar, para depois você fazer um segundo passo. Eu falo muito que na minha consultoria, uma preocupação muito grande dos clientes é: Michel, quanto a gente vai ter que investir a mais já assim que contratar a consultoria? Cara, sem contratar nada, a gente vai fazer o quê? A gente vai programando os investimentos conforme você for crescendo. A consultoria não é feita para você sair colocando dinheiro, colocando investimento sem a gente saber que ele vai ser aproveitado. Então, a pré-venda hoje, Caio, eu vejo muito, Caio Arno, eu vejo muito nesse sentido. Né? O pré-vendedor, ele também não serve para qualquer loja. Eu tenho lojas, a gente inclusive estávamos conversando agora há pouco, né, aqui com a saída dos meninos da academia que estavam antes. Pessoal, eu tenho várias lojas que é um pré-vendedor e um vendedor e tem altíssima performance. Em compensação, eu tenho loja que tem 4 vendedores, a gente coloca um pré-vendedor e parece que não vai, porque não acredita, porque não consegue entender o sentido, porque acha, não, pô, agora eu vou vender muito, cara, porque agora vai vir a venda pronta. Como assim pronta? É uma pré-venda, meu amigo, tá? Pré-venda. Eu tenho a frase já na ponta da língua para fazer o treinamento. Cara, o pré-vendedor existe para ver se existe uma microatômica possibilidade de vender. Se existir, o vendedor tem que trabalhar, ponto. Não tem que entregar a venda pronta. É claro que quanto mais avançado, quanto mais maturidade o pré-vendedor tiver, quanto mais feeling, quanto mais experiência, mais expertise, mais calo no pé, né? É claro que isso vai melhorar, ele vai conseguir entender melhor o que está acontecendo com os leads. Mas não é essa a função dele. A função dele é o quê? É diminuir a carga emocional e a carga de número de atendimentos que um vendedor vai ter. Para quê? Para que ele sofra menos emocionalmente, porque a gente conhece como funciona o emocional do nosso vendedor. Se chega no dia 20 ele está sem vender carro, ele entra em desespero e aí mesmo que ele não vende. Se ele vende o primeiro carro dele no dia 1, aí o mês dele é excelente. Então, o emocional dos nossos vendedores é extremamente sensível. Então, o número 1, a pré-venda vai diminuir essa parte de emocional do vendedor, dele ter que lidar com tantas coisas, porque ele vai acabar lidando com clientes que tenham mais sentido. Veja bem, não é que não vai ter cliente que não tenha sentido. É claro que vai aparecer. Ah, Michel, poxa, mas eu sou vendedor, eu estou vendo podcast agora e o pré-vendedor manda um monte de lead para mim que quando chega para mim não conversa mais. Mas, pessoal, por que não conversa mais? Precisa ir atrás da informação, precisa ter conhecimento. A jornada do cliente, poxa, se o cliente não está preparado para comprar e o pré-vendedor passou para o vendedor, às vezes o cara não está a fim de conversar agora, não significa que ele não vai comprar. Eu tô sofrendo isso na pele agora, pessoal. Eu tô sofrendo isso na pele porque eu tô construindo minha casa, né, Caio? O Caio sabe disso. Eu tô construindo. Então, cara, tem coisa, minha casa vai ficar pronta daqui a 9, 10 meses. E eu gerei lead para 6, 7 lojas de imóveis planejados. Eu tô respondendo esses leads agora? Eu tô respondendo essas lojas? Eu não tô. Eles estão vindo conversar comigo? Não. Uma só tá conversando comigo. Eu tô respondendo ela? Não tô. Mas eu lembro dessa loja ou não lembro? Mais do que as outras, né? As outras eu nem lembro mais quem são. Essa loja é Italina, fica do bairro Cobrasol. A vendedora é a Emiliane. Mas eu nem respondo ela. Então, quantos casos iguais estão acontecendo que nossos vendedores não estão entendendo essa dinâmica? Ela vai ter a venda, não agora, mas ela vai ter então, a venda. Exatamente. Então, a gente precisa entender a dinâmica desse pré-vendedor, que ele vai diminuir essa carga emocional e que, principalmente, ele vai dar condições do vendedor ter menos volume de leads atendidos, mas ele vai poder fazer uma qualidade de atendimento muito maior, o que também, às vezes, é um grande problema, Caio. Tá? Por quê? Porque, às vezes, não tem pré-venda, a gente vai lá, a gente implementa a pré-venda, e ao invés do vendedor e do gestor, que também é culpado disso, porque gestão é tudo, ao invés dele aproveitar todo esse tempo a mais que ele está ganhando, ele não aproveita, ele continua atendendo os leads do mesmo jeito que ele atendia antes de ter pré-venda. Então, ele vai conseguir vender mais, ele vai conseguir aproveitar? Não vai.
Agora que ele tem, poxa, o tempo que ele pode ter um atendimento mais personalizado, que ele pode fazer uma ligação, que ele pode fazer mais follow-up, que ele pode tentar uma videochamada, que ele pode fazer vídeos de um veículo para mandar personalizado, para encantar esse cliente sobre a loja, sobre o carro, sobre ele mesmo, né? Afinal, tem a minha técnica que eu criei, que é o triângulo da validação, produto, empresa, vendedor. O consumidor precisa comprar esses 3 pontos para que ele leve o carro. Isso não é aproveitado. E aí ele diz, poxa, o pré-venda não está funcionando. Mas é o pré-venda que não está funcionando ou está faltando gestão, conhecimento e execução correta do que está acontecendo? Então, e aí a gente começa a perceber que tem lojas que vão aproveitar muito bem a pré-venda e tem lojas que não vão conseguir aproveitar. Michel, como que você faz isso? Simples, fácil e prático. Diagnóstico, tá? Atenção para não pegar Ctrl+C, Ctrl+V do mercado, pessoal. Produto envelopado não funciona. O que vai funcionar para mim não vai funcionar para o Caio, que não vai funcionar para o Arno. São 3 pessoas diferentes, complexas, únicas, merecem respeito e compaixão, merecemos, mas são diferentes, as empresas são iguais, elas são diferentes uma das outras, então a gente precisa diagnosticar se vai valer a pena ter um pré-vendedor ou não. Então hoje, Caio, eu entro sempre com a premissa que vai precisar, com o discurso que vai precisar, mas no diagnóstico eu digo, olha, você não tem condições de ter um pré-vendedor. Ou tem. Legal. 2 coisinhas ali, 2 insights pra gente tirar. Só essa fala aqui de uns 5 minutos, cara, acho que já pode ter servido para abrir o olho e a mente de muita gente que está assistindo, dos lojistas de modo geral. Mas a gente já falou em outros podcasts que é assim, né? Você tem uma quantidade X de energia durante o dia para trabalhar, né? Exato. E aí tu vai pegar o teu vendedor. Se ele tiver 5 pessoas para atender, ele vai atender de uma forma. Se ele tiver 15, ele vai dividir essa energia das 5 para as 15. Entendeu? Então, assim, encher o vendedor de oportunidades de venda para ele atender 20, 25, 30 pessoas no dia não vai funcionar. Não né? vai. E é por isso que existe essa balança entre pré-vendedor e vendedor. Tem que entender que é um time, né? Para as lojas que funcionam, e com certeza lojas médias e grandes, aí é obrigatório a pré-venda, né? Mas eu concordo contigo que em algumas estruturas um pouco melhores, de acordo com algumas situações, quanto talvez menor é a loja, menos obrigatório seja ter o pré-vendedor. Quanto maior for, cara, aí a gente começa, quanto maior é a loja, maior é a probabilidade de precisar do pré-vendedor. Depois o Michel pode falar sobre isso também, mas além da quantidade de energia que você tem que cadenciar isso bem, né? O Michel chegou aqui, a gente falou, tá de mochila nova, Michel, também comprei uma e tal, e a gente tem que entender assim, ó, um objeto, sei lá, de R$500, uma mochila que eu comprei, eu fui lá, olhei várias, aí perguntei até pro Arno, né, Arno, mochila e tal, gastei tempo conversando com o Arno, aí comecei a olhar, aí eu não sei, caí num site, aí gostei do site, aí entrei lá, conversei com a menina do WhatsApp e tal, R$500. Eu demorei, sei lá, 1 hora, 2 horas pra me decidir, conversei com 3, 4 pessoas, e quando vai pra um carro que é 50 mil, 100 mil, o cara quer que a coisa seja na hora. Gente, não vai ser, não vai acontecer isso aí na hora, então assim, o cara tá comprando um carro de 50 mil, de 70 mil, de 100 mil. O carro no Brasil tá cada vez mais caro, né? Agora tá baixando um pouquinho, mas enfim, é muito caro historicamente. Às vezes a pessoa demorou, tu sabe, o Michel sabe melhor do que eu, às vezes a pessoa demorou 5 anos guardando dinheiro, 10 anos, às vezes uma vida inteira. Então, essa ansiedade que o Michel comentou e que pode ser acentuada quando o vendedor tá numa performance ruim durante o mês, só tende a atrapalhar. Então, o pré-vendedor, cara, com certeza ele ajuda muito, porque é um time. E aí também, uma dica para quem está assistindo, às vezes a pessoa pensa assim, não, eu pago bem para meus vendedores ganham 8 mil, 10 mil, 12 mil ou mais. Não, mas o pré-vendedor ganha 2 mil. Cara, é um time, tu tem que valorizar eles tão bem quanto, e aí eu já engato a segunda pergunta para o Michel. Como é que é isso dentro das lojas hoje, Michel? É muito discrepante o que um pré-vendedor ganha de um vendedor? Como é que tu vê em uma loja de um jeito, outra loja do outro? O que tu tem a dizer sobre esse aspecto? Vamos lá. Caio, hoje, cara, eu estou com uma diretriz muito forte quando eu estou conversando sobre remuneração de pré-vendedor com os meus lojistas, tá? Eu acho que não está mais tão distante essa remuneração quando se fala em retenção. Então, assim, poxa, acha um cara bom pra mim, não era isso que estava rolando no podcast anterior? Acha um cara bom pra mim, mas ninguém quer treinar esse cara, né? Então, assim, só que quando você tem alguém bom, a gente também não quer reter. Não, poxa, achei uma oportunidade aqui de pagar
3 mil pro meu pré-vendedor, enquanto meu vendedor tá ganhando 10. Mas, cara, é teu pré-vendedor que tá te trazendo 25 vendas por mês. O teu vendedor aqui na ponta, cara, ele pode ser ótimo, mas se não tiver esse cara aqui, acabou as 25 vendas. E não é nenhuma, nem duas, nem 10, nem 15 e talvez nem 30 lojas que eu vi sair um pré-vendedor, entrar outro e acabar com a performance da loja. Por quê? Falta de conhecimento, falta de feeling comercial. Então, né? E às vezes, e o pré-vendedor, imagina, se o vendedor sai por causa de 50 pila, imagina um pré-vendedor que ele oferece 50 pila mais para ele, né? Então, assim, hoje a remuneração do pré-vendedor, ela tá muito baixa, tá? A gente precisa rever isso no mercado, precisa entender essa importância, ainda mais um pré-vendedor de alta performance. Eu tenho um cliente no interior de São Paulo, que eu fui atender há pouco tempo, fui fazer diagnóstico em Lorena, São Paulo, cidade de Lorena, que nós fizemos o diagnóstico com ele e eu achei muito bacana a maneira como ele arquitetou a remuneração dos pré-vendedores e dos vendedores dele. Ele colocou estágios, né? Então tem o estágio 1, 2, 3 e 4, tá? Então tem o vendedor júnior, o vendedor standard, o pleno e o sênior. E conforme ele for entregando performance, ele vai subindo o degrau. E ele fez a mesma coisa com a pré-venda. E quando a pré-venda chegar lá no sênior, ela vai ter um salário muito equivalente a um vendedor de quase alta performance. Né? Que é isso que tem que ter. É claro que, gente, não tem como comparar também. Tá? A pressão de um vendedor e a pressão de um pré-vendedor são diferentes, as responsabilidades são diferentes. Então, assim, o vendedor ainda recebe todas as reclamações, ainda tem muita responsabilidade, muitos pontos a serem trabalhados. A pré-venda, em compensação, é a função que, na minha opinião, lá no chão de loja, lá no chão de brita, que eu estou todos os dias, né, seja virtualmente ou presencialmente, a pré-venda, eu posso falar de boca cheia, é a função que mais trabalha dentro da revenda. É a função que mais trabalha. Tá? Porque ela precisa estar todo o tempo que transformando oportunidades, né? Transformando leads em oportunidades reais de negócio e fomentando esse mecanismo a todo tempo. Essa seria a frase, resumindo em uma frase que um pré-vendedor teria que fazer, né? Então, assim, se ele for de alta performance, é muito trabalho. São os 500 leads desse mês, mais os 300 do mês passado que ele não conseguiu fazer ativar, que ele vai tentar ativar, e assim por diante, mais o acompanhamento com os vendedores, mais o feedback com o pessoal, com a equipe de marketing, tráfego pago, para dizer, ó, essa campanha está performando, essa não está. Então, sempre tem muita coisa para fazer no setor de pré-venda. Legal, show de bola. Arno, já tinha esses insights aí que essa diferença entre pré-venda e vendedor aí realmente existia e nessa proporção, talvez? Sim, mas uma dúvida que eu tenho, Michel, Claro. se tu tens hoje bem claro para ti até que ponto, se fosse estabelecer equipe de pré-venda, equipe de venda, né? Tu acha que existe uma regra básica, uma receita de bolo em relação a esse tipo de ação, atitude ou levantamento de informação está ainda no campo de pré-venda? Daqui por diante é responsabilidade do vendedor. Exemplo, saber que tipo de veículo que o comprador se tem e qual o veículo que o comprador tem para dar na troca. Se ele vai querer fazer a forma de pagamento, parte financiada e tudo mais. Tu acha que existe uma receita de bolo em relação a esse tipo de pergunta e levantamento de informação é responsabilidade de pré-venda e daqui por diante é vendedor? Ou depende muito do cenário da loja que tu atua? Vamos lá. O bicho só faz pergunta difícil, né, cara? Mas é Aí, assim ó, que é bom, né, cara? coisa boa. Assim que é bom, assim que é bom. Por isso que eu trago ele, tô aqui só pra fazer firula. Ele que é o cara que faz o negócio acontecer aqui. Vamos lá, Arno, olha só, né? Voltando ali ao ponto que eu sempre falo da maturidade da loja, né? E da maturidade da gestão, eu quero falar muito, eu quero conversar muito com vocês sobre gestão, que é uma Legal. coisa que eu tô percebendo muito. Então, assim, por exemplo, uma loja que tem uma gestão que não tem a maturidade para ainda implementar uma pré-venda avançada, não adianta eu ter um pré-vendedor avançado com protocolo avançado.
Mas claramente tem que existir essa separação, tá? Claramente tem que existir. Agora, o nível que ela vai existir é que vai diferenciar dessa maturidade geral da loja, desse pré-vendedor, da gestão desse pré-vendedor, que geralmente é o gerente comercial, quando a loja não é muito grande e já tem um gestor ali da parte de pré-vendas mesmo, né? Então, mas tem sim uma separação. Qual é o veículo da troca? Quem é você? Da onde você é? Onde você mora? Porque eu fazer o atendimento numa loja aqui de Blumenau, atendendo um cliente aqui de Blumenau é uma coisa. Eu fazer um atendimento de pré-venda e passar esse bastão para sendo uma loja aqui de Blumenau de um cliente que mora lá em Curitiba é totalmente outra. Sim. Se eu não tiver esse protocolo mínimo de entendimento, que, cara, eu demorei 4 anos para conseguir desenhar um mapa mental de fluxograma de como funciona isso, que eu tenho hoje desenhado. Eu tenho desenhado, inclusive, de atendimento online sem pré-venda e atendimento online com pré-venda. Então, assim, o que eu faço? O que eu, por exemplo, se o pré-vendedor tem que fazer? O que eu tenho que perguntar? Vai depender do nível de maturidade. Tem pré-vendedor que vai entregar muito mais maduro esse bastão, esse cliente. Olha, esse cliente, cara, eu senti que ele é comprador, eu senti que ele está em estágio final de compra, que ele realmente está na ação. Percebi, ele me falou que tem tal e tal e tal carro. Nesse mesmo momento, eu já entendi que esse carro é um bom carro para minha loja, para nossa loja entrar na troca. Percebi também que pela foto dele, ou pela conversa que ele teve comigo, que é uma pessoa extremamente culta, que ele quer agilidade, então estou te passando e ele mora em tal lugar. E às vezes, por exemplo, tem protocolos de empresas que são players do mercado, né? Que claro que a gente faz cliente oculto, é óbvio que a MD3 Consultoria e Treinamento faz cliente oculto nos players do mercado nacional. E, pessoal, óbvio que eu não vou dizer nomes aqui, mas tem às vezes pré-venda que assim nem precisava existir pré-venda. Oi, boa tarde, tudo bem, Caio? Como é que você tá? Você tem um carro na troca? Tem. Qual? Um Nivus. Ah, então tá bom, vou te passar pro vendedor. Então, peraí, né? Até o chat GPT faz melhor, né? Até o chat GPT faz melhor, né? Poxa, Caio, que bom que você entrou em contato com a nossa loja. Deixa eu te perguntar, você já conhecia a loja XYZ aqui de Blumenau? Não, poxa, então, nós temos 18 anos de loja, você está comprando uma loja muito bacana, somos muito transparentes no nosso negócio, então você pode ficar tranquilo que, inclusive, depois o vendedor vai te passar mais informações. Mas deixa eu te perguntar, a respeito do nível que você está interessado, como que você gostaria de negociar? Opa, é um outro nível de maturidade. Então, Arno, essa parte desse protocolo ele existe, eu tenho ele desenhado, e aí o que eu faço? Eu tenho o desenho dele gigantesco, para aquele pré-vendedor de altíssima maturidade, e aí conforme eu vou lá e faço o diagnóstico, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, o diagnóstico da pré-venda, no caso, o que eu faço? Vou encurtando conforme aquilo que é necessário para aquela loja. Então, isso vai depender muito, mas tem que ter uma clareza muito forte. Nem que seja extremamente simples, que talvez nem precisasse de uma pré-venda, como é o caso que eu falei para vocês. Mas se entende o que às vezes, que também é compreensível. Se entende às vezes que, poxa, esse cara quer conversar? Não, se ele quer conversar, então tá bom, então eu vou passar para um vendedor. É uma maneira de qualificar? Não deixa de ser. Porque a gente sabe aí em estatísticas que por exemplo, tráfego pago, 60% dos leads, eles são realmente leads intrabalháveis. Que a pessoa não vai dar continuidade, que ela não está afim de comprar um carro. Então, por quê? Mas Michel, você sempre fala que não existe lead ruim. Tá, não existe lead ruim é uma coisa, não existe lead de tráfego pago que clicou no anúncio e não vai ter continuidade é outra. Tá? Isso é estatística, tá, pessoal? Inclusive a Jeep do Brasil tem uma das ferramentas mais avançadas atuais em fazer qualificação de lead. Eles têm uma ferramenta que já analisa o CPF direto com dados do Banco Central. Não sei como eles conseguiram isso. Então, você vai lá, faz o preenchimento do cadastro, coloca o teu CPF e ele já fala qual é a possibilidade daquele cliente ou não. Então, vocês imaginam, é uma ferramenta que já é tão avançada nesse sentido e essa informação vem deles, que de 100% dos leads deles gerados, de todos os leads, 60% são intrabalháveis. Só os outros 40% existe aproveitamento de tração de conversa. Possibilidade, né, de efetivar. Tu já falou um pouco antes, né, que na tua experiência de agência,
tu via uma atração muito grande, uma fricção muito grande na questão do estou fazendo o meu trabalho, mas o meu trabalho não é percebido porque um processo lá dentro da loja não é bem executado. Então, quando se tira algum tipo de métrica em relação a quantas vendas eu fiz, qual a origem daquele investimento que eu fiz lá na agência, no marketing digital, não está dando resultado, mas existe um trabalho grande a ser feito. Então, me corrija se eu estiver errado, você partiu para um processo de, ok, vou então capacitar e garantir que esse processo seja bem executado dentro da loja. Ou seja, eu vou gerar demanda, vou botar a demanda lá, mas vou garantir que essa demanda seja bem trabalhada, que é o que tu fala, não existe lead ruim, a gente tem que trabalhar, né? Mas tu comentou um pouquinho antes com a gente, tu estás dando uma visão um pouco diferente agora, a gente tem que fazer a mudança na cabeça do gestor. Queres falar um pouquinho sobre isso? Por que isso? Quero conversar. No chão de loja, né? Vamos ter que repetir várias vezes, né? A gente vai entendendo o porquê que certos clientes conseguem ter um aproveitamento muito melhor da consultoria e por que outros clientes não estão tendo. E a gente, é óbvio que é a nossa obrigação como profissional, com toda a responsabilidade que a gente tem no mercado. Inclusive, o Fernando de Chiara conversou muito comigo, palestrante lá do Altimus Day também, sobre a responsabilidade nossa no mercado. Então, é nossa responsabilidade entender por que clientes não conseguiram aproveitar tanto. Ah, Michel, então quer dizer que tem cliente teu que não teve resultado. É óbvio que não. Quem chegar aqui e dizer que todo cliente teve resultado, tá mentindo. Né? A gente sempre vão ter cases que não conseguiram desempenhar. Agora, o que a gente faz com isso? A gente precisa vir, analisar e entender o que aconteceu. E dentro desses cases que não conseguiram ter performance, e dentro dos cases que não conseguiram ter a performance que eu percebi que poderiam ter tido, o que acontecia? Qual era realmente o gap? Qual era o gargalo que estava acontecendo? E eu comecei a sentir muita falta da questão da gestão. Tá? A gestão começou a aparecer para mim como algo importantíssimo. Antes, eu falava, né, que eu trabalhava muito 3 departamentos. O departamento de marketing, o departamento de pré-venda e o departamento de vendas. Hoje, eu trabalho 4. Eu trabalho o departamento de marketing, pré-venda, venda e gestão. Porque o departamento de gestão, que na verdade é o que vai fazer a coisa acontecer. É o pulso firme, né? Por exemplo, um gestor que tem dificuldade de rotina, de seguir rotina, provavelmente é um gestor que não vai conseguir ter desempenho. A não ser que seja aquele extraordinário, né? Ah, Michel, o que é o extraordinário? Pessoal, o extraordinário é quando todos os planetas se alinham em direção à sua loja e você começa a vender, né? Esse é o extraordinário. Não tem outra explicação sobre isso, né? Então, assim, essa parte da gestão eu comecei a pegar muito forte. Para quê? Para que a gente entenda que para perpetuar performance, para perpetuar inteligência, para perpetuar a transformação de pensamento, de mindset dessas pessoas que trabalham na ponta, que são vendedores, pré-vendedores, até equipe de manutenção, por exemplo, marketing, a gente precisa de uma gestão muito bem preparada. Quando tu fala gestão, tu está falando do gerente de vendas ou do dono da loja? Depende do tamanho da loja. Depende do tamanho da loja. Quando a gente está falando de uma loja pequena, é difícil de ter um gerente de vendas, né? Quando é uma loja um pouco maior, a gente está falando de um gestor comercial. Quando a gente está falando de uma loja maior ainda, a gente está falando do gerente comercial, do gerente de marketing, às vezes do gerente de geral. BDC, às vezes um diretor, para daí sim ter um dono. Talvez você não precise trabalhar o dono, você trabalhe só essa escala para baixo. Entendi. Mas geralmente, aí, a maioria dos nossos casos da consultoria, porque a gente sempre acaba trabalhando, a maioria dos clientes, com clientes que tem um pouco mais de corpo de loja, né? É geralmente proprietário, gerente comercial e um responsável de marketing. São as 3 principais gestões. E o que acontece, até complementando um pouquinho, né? Outra coisa que acontece, pessoal, que eu comecei a perceber assim, claramente que isso eu já trabalhava lá atrás, quando estava na minha agência. E eu deixei de trabalhar um pouco na minha consultoria, agora peraí, esse passo aqui é importante. Que é o quê? É o trabalho 360 graus. É o trabalho desses gestores, desses departamentos conversarem entre si. Um pré-vendedor, por exemplo, né? Estive em uma loja X tempos atrás aqui, não vou citar para não ficar desconfortável, mas o pré-vendedor nunca tinha conversado com o gestor de tráfego.
Mas como assim? Como que o pré-venda que recebe Totalmente todos os direto. leads não conversa com o cara que gera os leads? Uhum. E aí, esse pré-vendedor chegou para mim e falou assim: poxa, eu tô tendo dificuldade com o gerente comercial. Ou seja, onde que esse pré-vendedor tava? Abandonado no meio do céu, né? Tava, tava à deriva no universo, porque dentro da loja ele não tava. Porque ele não tinha o apoio do gerente comercial dele, ele não conversava com o cara que gerava os leads, né, com a empresa, uma pessoa, o gestor, enfim, que gerava os leads. Então, qual é o trabalho que a gente tem? E ainda assim a loja vendia? Sempre vendeu alguma coisa, né? Então, Tu sempre imagina vem. se fizesse bem feito, né? Então, mas é exatamente isso, né? Vendia. Só que você ajustando o processo. Nossa, Michel, então significa que depois que você ajustou o processo, dobrou as vendas? Claro que não. Não dobrou. Mas o que a gente está fazendo? A gente está criando possibilidade de manter uma estrutura que vai ser estável dentro da É empresa isso que eu ia e que falar. ela vai poder performar numa linha que seja menos, que oscile menos. Porque não adianta nada vender 20 carros no mês, depois 3 no outro, depois 4 no outro, depois 22 no outro. A gente precisa ter uma linha. Claro, considerando que pode vir uma pandemia mundial, considerando que pode abaixar 15 mil reais do Um carro carro, popular. eu ia falar isso agora. Vamos considerar as tenuâncias, né, do mercado. Mas precisa, o consultor, a empresa pessoal que vocês contratarem, tá? E fica o recado para todos vocês aqui. Quando vocês contratarem um profissional do mercado automotivo que prometer vender um carro para vocês, não contratem. Porque ele não pode prometer uma venda. O que a gente pode prometer para vocês é criar possibilidade, corpo necessário para que vocês performem melhor. Né? É isso que é a minha promessa. Nenhum cliente, eu faço o desafio para quem está vendo aqui o podcast e para vocês que estão aqui comigo, de ligar para qualquer cliente que eu atendi se eu prometi vender um carro para ele. E eu não é que eu deixei de prometer, que eu omiti a informação. Não, eu ainda levanto a informação. Você está entendendo que eu não estou prometendo você vender carro? Para que fique bem claro isso, né? Então a gente precisa ter um pouquinho desse compromisso nosso. Eu ia comentar exatamente isso, mas tu já complementou. Quando procura alguém que vai fazer um trabalho de diagnóstico, de consultoria, de estruturação ou reestruturação nesse processo de venda, eu acho que é exatamente isso. Ah, vendia 10 carros. Não vai vender 20, 30, 40. A não ser, né, numa situação extrema aí que a gente, sei lá, o cara tava tudo errado, o cara tava... Eu conheci um cara que ele falou assim, que ele trabalhava num lugar que ele sempre ferrado, cheio de e-mail, e eu olhava pro colega do lado, e o cara nunca tinha e-mail, cara. Sempre zerado. Ele, cara, mas o que esse cara faz? Daí foram perguntar um dia pro cara, tá, mas o que tu faz? Não, de vez em quando eu vou aqui, seleciono e dou excluir aqui. Então, aí num caso desse, que o cara joga os leads fora, talvez possa acontecer de dobrar, triplicar as vendas, mas não é o normal, né? Mas é muito isso. Vendia 10 carros, contratei o Michel, contratei o profissional A, B, C, está me ajudando a reestruturar. Cara, se tu passar a vender 11, 12, 13, já é muito legal, porque tu ganhou uma solidez maior aqui. Tu vai ter pessoas menos estressadas, vai ter menos leads que talvez vão dizer assim, cara, pô, fui muito mal atendido ali. Isso custa muito para uma marca, dizer assim, cara... Retrabalho, gasto de energia. Então, às vezes, tu ter 10, 20% a mais de resultado, mas tu ter uma estrutura muito mais sólida, cara, isso é muito intangível, mas tem um valor inestimável às vezes, né? Então, eu acho muito legal esse ponto de vista que tu comentou e eu iria citar ele da mesma forma, né? Porque tu ter uma estrutura que tem menos rotatividade, onde as pessoas estão mais seguras do que elas têm que fazer, né? A gente estava no evento final de semana do Sérgio Ferraz lá e teve um cara palestrando que é um cara que eu curto muito, que é o Marcelo Germano, né? Que ele trabalha muito esse tema das empresas autogerenciáveis, né? Uhum. E ele fala muito isso. Cara, o que é uma empresa que se autogerencia ou que é o ideal? O cara chega segunda-feira, ele sabe o que ele precisa fazer. O cara chega sexta-feira, ele fez. Então, quando tu tens esse ecossistema que é tão difícil de ser gerado, tu traz muito mais tranquilidade e conforto para as pessoas. E isso tem um valor muito grande. No nível de estresse que a gente tem no mundo atual, né, que tudo é para ontem, cara, tu ter um ecossistema assim dentro de uma empresa é muito legal. Então, tu ter uma estrutura mais sólida, mais capacitada, faz sentido. E aí o Michel falou uma coisa importantíssima que é, às vezes treinar só quem tá na base ali é muito ruim, porque se um sai, o outro sai, se perde o trabalho. Trabalhando um pouco mais em cima com a gestão, pode trazer um resultado muito interessante. Parabéns, é isso aí mesmo. A inteligência acaba se dissipando. Só que aonde que eu aprendi isso?
No chão de brita, é isso? No chão de brita. Não adianta, é ali no dia a dia de você perceber, de você analisar aquilo que. Opa, peraí, mas ó, esse gerente aqui comprou mais ideia. Ó, esse gerente, quando eu venho pra loja, ele fica o dia inteiro do meu lado. Não, ó, essa outra loja aqui, poxa, o gerente quase não estava presente, o proprietário quase não estava presente. Então, agora eu tenho algumas premissas. O pai da consultoria tem que ser ou o dono da loja ou o gerente da loja. Ponto. Senão, eu não trabalho. Por quê? Porque a gente já sabe que depois pode se perder totalmente essa inteligência, o que não é nem um pouco bom para minha empresa. Não é bom Tua para ti, referência. mas não é Não é, bom para a própria loja. é péssimo para a Porque loja. ele Pra vai dizer loja, assim, ó, porque ele vai dizer assim, ó, pô, investi, não deu certo. Ah, eu não vou mais investir agora. Daí o cara passa 2 anos sem investir, vai subutilizar a estrutura dele, vai se estressar, vai se incomodar, vai perder cliente, vai perder dinheiro, vai perder negócio. Cara, não é bom pra ninguém. Então, tá certo, é isso aí. Tu tens que buscar os mecanismos para que o teu trabalho dê resultado. Né? Claro, claro. É isso aí. Essa parte que você comentou agora, né, Caio, de chegar na segunda-feira e saber o que fazer, é outro gargalo que eu acho que o nosso mercado é muito forte, o nosso mercado de revendas, né? O 0 km, sim, parece que é tudo muito lindo, tá? Mas não é tanto não, tá, pessoal? A gente já fez alguns diagnósticos assim que, poxa, que eu já vi loja de seminovo ser bem mais pra frente, tá? Então, assim, é saber o que fazer. O que é saber o que fazer? É uma rotina, é um mapa mental, é um fluxograma de trabalho. O que é primeiro, o que é segundo, o que é prioridade, o que é urgente, o que não é. Por que eu paro alguma coisa para começar outra? Né? Então, assim, não existe isso desenhado. Esses 4 anos de consultoria, pessoal, o que eu demorei para conseguir desenhar o método MD3, que é um funil de vendas, quais são os passos, para mostrar qual é o fluxograma de um atendimento online, para mostrar qual é o fluxograma de um pré-vendedor, para mostrar qual é o fluxograma de uma rotina online. Michel, o que é rotina online? Rotina online tá, tudo bem, o carro ficou pronto, e agora? Como é que eu faço? Eu tiro foto e subo pro site? Mas quem que tira? Que horas que tira? Aonde que tira? Como que tira? Qual é a sequência? Beleza, daí depois eu vou lá pro Altimus, vou colocar no integrador. Depois eu vou colocar no integrador. Eu confio 100% nos portais, que pode sim dar bug, porque a gente tá falando de tecnologia, certo, Arno? Uhum. Então o que eu faço? Eu não faço uma rotina de checagem, de validação? Nenhuma empresa que eu atendi até hoje tinha uma rotina de validação, de checagem após fazer a integração com os portais. De entrar lá no portal e ver se estava certo. E aí, não estou recebendo lead. Tá, mas espera aí, você testou se está recebendo? Então, assim, existe tantos processos, tantas coisas bacanas que a gente pode estar explorando, que o nosso mercado ainda não tem isso. Então, aí, quem precisar, a gente pode estar ajudando um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a gente está lá vendo o que está acontecendo, desenhando loja por loja, se a loja é pequena, se a maturidade é alta, se a maturidade é baixa. Mas, pessoal, tentem, né? O Caio fala muito sempre isso, né? Eu acho muito legal. O Caio sempre diz, cara, vai lá e faz. Dá o primeiro start, dá o primeiro passo. Vê o que vai acontecer. Sai da. Tem sabe quem eu lembrei agora, cara? Lembrei do Chama o Gestor, o Wagner Cabral. Figuraça, né? Dá o primeiro passo, sai da inércia, né? Então, assim, muito que a gente percebe esse mecanismo de ficar um pouco realmente assim, paralisado no que está acontecendo. Né? Se tu acha que eu sou o cara do dar o primeiro passo, não conhece aqui, ó. Esse aqui é aí, o rei do feito, é melhor do que perfeito aí, ó. sem dúvida nenhuma. É isso aí, Sem show de dúvida, sem bola. dúvida. Não adianta planejamento sem ação, né? É isso aí. Então são algumas coisinhas que a gente precisa aí estar percebendo, né? É isso aí. E o nosso mercado, pessoal, o slogan da minha consultoria é onde existe conforto, não existe performance, né? É o que eu sempre bato muito em cima. E às vezes, né, as pessoas dizem assim, tá, Michel, poxa, então, cara, você tá querendo dizer aí que a gente não trabalha, que os vendedores são preguiçosos? Não, não tô dizendo isso, tá? Eu não tô dizendo isso, mas o que eu percebo é que a gente não tá aproveitando as nossas 8 horas, que a gente está acordando cedo durante 25 dias do mês para fazer a coisa acontecer. Então, assim, não sei se isso é um pouco do ser humano, mas é algo que me incomoda no mercado. E muitas vezes, um cliente que não tem nenhum processo, mas que não está nem um pouco confortável com os resultados que já são positivos,
ele sempre acaba crescendo e ganhando mais performance. Ganhando mais performance, não estando confortável, automaticamente para ele ganhar mais performance, ele precisa ir atrás de conhecimento. Indo atrás de conhecimento, ele ganha talento, né? Então, e as coisas vão acontecendo, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa ir nivelar do nosso mercado. Acho que um ponto que o mercado precisa evoluir também, como é que é o mantra do Cortella? Das Faça o ferramentas? melhor que você pode com a condição que você tem, enquanto não tem condição de fazer melhor ainda. É isso aí, perfeito. Bom. Muitas vezes empresários esperam ter a melhor ferramenta para fazer. Não, quando eu contratar aquela ferramenta, quando eu tiver lá, eu vou fazer aquele processo. Cara, faz com o que tu tens agora. Então, assim, eu acho que é um trabalho importante nosso também de fornecedores de solução de tecnologia, de consultoria de mercado, levar e mostrar para o mercado de veículos que tem muita coisa que ele poderia estar fazendo no mercado automotivo. Então, assim, eu acho que já é natural empresas de tecnologia fazerem reuniões mensais, analisar os números e tudo mais. Acho que muito da criação de empresas do mercado automotivo vem de uma pessoa que iniciou no mercado e aí, pô, deu certo, e aí agora eu vou fazer a minha loja e vai naquele processo de vender carros, e não estrutura uma empresa organizada para isso e não para no momento para ver, cara, e o meu resultado? Como é que está a minha questão fiscal? E a gente vê isso também muito, às vezes empresas quebrando que no dia a dia ela estava vendendo carro, mas, cara, estava se endividando de uma forma que não era sustentável o negócio. E eu achei interessante quando tu comentou que tu estás procurando já pensar numa visão 360 como um todo, para daqui a pouco até mostrar isso pro gestor, né? Olha, tudo bem, meu principal produto e meu principal know-how até agora foi num funil de vendas, mas gestão também, vamos analisar os números, vamos ver, porque uma coisa puxa a outra, né? É o O que ciclo está ali. acontecendo? Tem uma frase muito bacana, né, cara, que eu ouvi de um lojista, eu tenho um carinho muito grande, é meu amigo, é meu sócio no Floripa Sales Day, é meu cliente, que é o Eduardo da Autocar BR, né? E ele fala, né, que no nosso mercado existem muito lojista e pouco empresário. É isso É aí. isso aí. Né? Então, a gente precisa rever um pouquinho sobre essa forma, como as coisas estão acontecendo, como está essa gestão. Métrica, de 10 consultorias que eu faço, pessoal, 9 não tem nem ideia do que está acontecendo de métrica digital, Tá tá? maluco, olha só. Agora, assim, quanto que comprou o carro, quanto que vendeu, quanto que sobrou, Isso eles sabem. isso eles sabem. Mas eles sabem por quê? Isso eles Porque sabem. isso é do DNA deles, né? É, Sei lá, 70% dos donos de lojas são ex-vendedores, muito provavelmente. É uma sim, métrica próxima a isso. Não sei se um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu nunca investiguei isso a sim, fundo, sim. né? E o que que um vendedor de loja que agora é dono é bom? É, Comprar e mas, vender. mas E o resto? pessoal, Né? Então, tem essa capacitação aí que tem que ser trabalhada, revista, né? né? Aí eu vou falar outro ponto para vocês, né? Assim, não importa se a tua loja tem uma maturidade digital inicial ou avançada, você sempre tem o que melhorar. Michel, me traz um exemplo, pessoal, vou trazer um exemplo para vocês, da Pemavel que eu comentei, que foi, né, a pessoa que me indicou a trabalhar na primeira loja. Quando eu abri a consultoria, eu lembro até hoje, o dia que eu terminei a minha relação profissional na última revenda, em que eu estava indo para minha casa, eu passei pela frente da Pemavel, e eu lembro assim, eu falei assim, cara, um dia eu vou atender essa empresa como consultor. No final do mês passado, nós terminamos um relacionamento de 8 meses de consultoria. Pô, eu fiquei até emocionado no último dia de consultoria, né? E agora, assim, é muito fácil você é, ajudar a performar melhor quem não tinha nenhum tipo de performance. É muito fácil você ajudar a avançar quem está num estágio muito inicial. Agora, quando você pega uma empresa que tem 5 pré-vendedores, um gerente de marketing, uma pessoa de conteúdo, 11 vendedores, um closer, pessoal, é como se fosse um coordenador de vendas especialista só em fechar o negócio, mais um gerente comercial, mais um proprietário, mais isso. Quando você pega uma empresa desse porte que gera uma quantidade de lead absurda, né? Que tem uma quantidade absurda de vendas online, o que você faz para melhorar uma empresa dessa? Por que uma empresa dessa te chama como me chamou? Para quê? Porque ela sabe que ela pode melhorar, né?
Ela sabe que ela pode melhorar. Então aí qual o trabalho que você faz? É o trabalho de um diagnóstico tão aprofundado para você achar aquele mínimo gargalo que vai fazer ele vender mais 2 carros aqui que tinha uma oportunidade, mais 3 carros lá que tinha uma oportunidade, que são 5 carros a mais, 5 carros a mais por mês. A gente está falando de 60 carros no ano. Faz falta vender 60 carros no ano aí, pessoal? Não faz? Será que faz? É muito carro, hein? Né? Então, e aí você começa a entender, né, por que que a gente consegue ajudar empresas independente da maturidade. Aí é muito bonito ver uma empresa que tem uma maturidade muito alta contratando um consultor. Por quê? Porque ela sabe que ela sempre pode melhorar, que ela sempre tem alguma coisa para melhorar. Já que o Arno puxou as frases aí, né? A gente fez algumas lives aí pro Ultimus Day e quem entrou em algumas lives nossas foi o consultor Cássio Ferraz, né? E a frase dele é famosa, né, Michel? Ô, Quer piorar? é só parar de É melhorar. só parar de melhorar. Então, assim, capacitação na veia, galera. Seja capacitação interna, Exato. tem muito gestor, tem muitos gestores, às vezes não precisa ser o dono da loja, um gerente, cara que tem uma bagagem grande, então pode trabalhar com time, né? Uma coisa que a gente se surpreendeu e foi bem interessante, eu fiquei muito feliz, a gente fez o Ultimus Day mês passado, né? E aí a gente gravou todo o conteúdo e para os que estavam presentes lá, a gente entregou a gravação. E não foi um, tá? Foi mais de 2, acho que 3 ou 4 falaram para mim, sabe o que que eu vou fazer? A gente teve 11 palestras, inclusive a do Michel foi uma delas. Eu vou fazer o seguinte, toda reunião mensal que eu for fazer com o meu time, eu vou passar uma palestra agora. Eu tenho 11 meses para trabalhar com eles, porque vim eu e mais uma pessoa e eu tenho mais 6, 7 lá no meu time. Então, é isso, tu buscar oportunidades para entregar conteúdo pro teu time. Às vezes pode ser interno, às vezes pode ser externo, às vezes pode ser de um consultor, mas tem que se mexer, entendeu? A gente tá num mundo onde as coisas acontecem muito rápido. Olha o chat GPT aí. Você acha que um profissional vai ficar na tua revenda 5 anos, 6 anos, 7 anos e você não vai mudar nada e ele vai ficar lá? Cara, só se ele for um cara muito acomodado, que daí é ruim pra ti também. Então a coisa tá muito acelerada, né? Então essa parte de capacitação também tem que estar relativamente acelerada dentro do teu negócio. E a gestão, né, pessoal? Mais uma vez, batendo em gestão, né? Quem criou essa oportunidade de ter 11 meses de conteúdo? Vocês, gestores. Não foi? Então, a gestão precisa estar presente. A gestão precisa criar oportunidade. A gestão precisa entender que existe um processo, né, de maturidade dentro da loja. A gestão precisa, às vezes, ser firme. Ai, Michel, mas você está falando, mas hoje em dia precisa ter uma liderança amigável. Pessoal, vamos ser franco aqui, né? Vamos ser honestos. Liderança amigável é lindo, é maravilhoso. Só que quando o número não chega, o que que a gente faz? Vai ficar passando a mão na cabeça? Ou vai chamar o time e dizer, tá, e aí, o que que tá acontecendo? Como é que é? O zona de conforto ali? Onde existe conforto, não existe performance. É isso aí. Ô, Michel, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que tu tá 4 anos, mais de 4 anos aí agora trabalhando, né? No chão de brita, no chão de loja aí. E, cara, tu já passou por N situações. Acredito que já tenha atendido centenas de lojas aí, né? Como é que tu vê a mudança no mercado nesses 4 anos? Ah, Caio, comecei e estava super aquecido porque era tudo novo online. Daí depois caiu. Ah, veio pandemia, todo mundo ficou desesperado, queria chamar online. Agora tá caindo. Não, o pessoal continua investindo. É muito sazonal, existe um crescimento da procura em capacitação. Como é que tu avalia assim a busca dos lojistas, dos donos de loja, dos gerentes de lojas por capacitação? Como é que tu vê essa mudança nesse mercado do multimarca do seminovo? É para ser franco aqui, É né? claro, É, que é, pra que é ser- ser meias palavras Essas aqui. minhas palavras, então tá É. bom. Eu acho péssimo ainda. Acho péssimo, acho que a gente tem muito a crescer. Né? Acho que a gente precisa lidar com a sinceridade aqui mesmo. Não dá para ficar passando pano na cabeça. Tivemos eventos assim que foram uma tristeza de ver. Eventos em que as pessoas mal, quando se falaram em CRM, evento de mais de 150 pessoas, 2 não levantaram a mão. Então, assim, isso você está preparado? Isso você está começando a evoluir? Não, não é. Né? Então, assim, a gente tem muito espaço para crescer, a gente precisa ficar muito antenado. Não é hora de brincadeira, né? Estamos num momento extremamente delicado no mercado. Né? O Caio sabe aí, o Caio Arno também me acompanha, eu sei disso, mas o Caio está mais próximo ali da parte de tá vendo, o Arno está sempre na parte tecnológica, né, Arno? Assim, que o meu dia a dia já é extremamente corrido, mas, pessoal, imagina como tá agora, nesse momento de mercado.
Beleza. Lá atrás, há 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, era o início. Lead, nem quero trabalhar com isso. Eu nem quero trabalhar com isso. Agora não é mais assim. Mentira. Mentira. Pega aqui na BR, vai aqui na BR. Aqui na BR 470, nas lojas de lá, vê o que os vendedores estão fazendo agora, nesse exato minuto. O que está acontecendo nas lojas de BR. Estão lá sentados esperando o cliente entrar na loja. Por quê? Porque ainda tem cliente que entra na loja. Então, assim, isso é positivo? Não, isso não é nem um pouco positivo. Então, assim, a gente tem muito que crescer, tem muito espaço. Os lojistas, tem muito lojista que gosta de investir? Tem muito lojista que está desesperado e começou a investir bastante. E aí eu digo, cuidado. Cuidado, principalmente para você que também presta consultoria, para você que também faz trabalho. Assim, vale a pena atender um desesperado? Porque assim, o desesperado, ele não acredita, ele só está desesperado. Então assim, a gente não pode chegar no desespero. Você, lojista que está vendo o podcast aqui, você gerente de loja, você vendedor que está aqui com a gente, pré-vendedor, que trabalha aqui no mercado automotivo em qualquer área, a gente não pode entrar no desespero para procurar ajuda. A gente precisa buscar o conhecimento e a transformação bem antes disso, né? Até porque eu lembro do começo do podcast, né? Eu desisti da medicina. Não vou salvar ninguém, não. Boa. Eu não vou salvar ninguém, não, tá? Eu acho que às vezes o desesperado, que o Michel muito bem falou, e às vezes acontece, legal, alguns deles, tu até pode conseguir pegar aquele momento de desespero e fazer um processo de transformação, mas é um percentual às vezes pequeno, né? Quando começar a melhorar, o cara vai dispensar os consultores, vai dispensar tudo e vai continuar como era antes. Isso é o que é o mais triste, né? Exato. Eu também acho que a gente vive um momento de evolução do mercado que eu considero lento, né? Às vezes tem coisas que a gente já vê que está sendo falada há muitos anos, cara, e ainda não vai para frente. Na minha humilde opinião, um dos maiores problemas que as revendas têm hoje é que elas não sabem trabalhar com os clientes da base dela. A gente já falou isso em vários momentos, né? Então, Recorrência, você está falando? não, os clientes que ele já vendeu no passado. Recorrência. Recorrência. Recebi 300 leads esse mês, beleza, vendi para 30. Mês que vem eu quero mais 300. Só por não trabalhar com esses 300 do mês passado já é um problema. Mas tu já vendeu para 3 mil clientes. E o que tu faz com esses 3 mil? Tu já teve que atender, tu já teve que ganhar a confiança dele, tu já teve que ganhar o dinheiro dele e tal, e não é feito nada. E aí tu deixa esse cara ir lá comprar na concorrência. Para mim, esse é o principal problema que as lojas de veículos têm hoje. E eu já ouço falar isso no mínimo há uns 2, 3 anos. E eu desafio a quem está assistindo aqui. Eu duvido que mais do que 10, 20% das lojas fazem um trabalho decente nesse aspecto. Eu acho que não faz. Mas olha só, Caio, lembra que agora há pouco a gente estava conversando sobre os indicadores, sobre a cada 10 lojas, 9 geralmente não acompanha nenhum indicador. O que é trabalhar uma recorrência? Não é trabalhar um indicador? É isso aí. Então, se a gente não sabe o que é indicador, se a gente não tem indicadores, como que a gente vai trabalhar a recorrência? Uhum. Aí, por exemplo, eu percebi lá com os gerentes de venda, já que eu estou trabalhando bem a gestão agora, que os gerentes de venda, a única coisa que eles estão pensando é nas vendas. Cara, só que para você ter uma venda, você precisa de outras coisas antes. Qual é a principal antes da venda? Qual seria a principal, pessoal? Na opinião de vocês? A principal de todas. Antes de ter uma venda, precisa de uma? Para mim tem que ter um atendimento, tem que ter um lead. Quase lá, tá esquentando. Para eu ter um produto, eu preciso comprar o veículo. Tá quase lá, tá chegando. Bora. Vamos ver. Bora, além de eu ter bora. produto, além de eu ter Antes lead, de ter a venda, precisa de uma? para mim tem que ter uma conexão. Ok, tá quase. Pouquinho depois. Depois da conexão, Pouquinho depois. uma Precisa de uma demanda, proposta. precisa de uma visita, né? Precisa de uma proposta. Quantas propostas, Sim. atenção, quem vocês estão trabalhando aí que são gestores, quantas propostas vocês tiveram ontem na loja de vocês? Sim, básica de funil, né? Para chegar Não na é venda tem que ter mais ou proposta, né? menos. Quantas? 10, 11, 12 ou 15 ou 17. Não é mais ou menos umas 5. Tá? Pessoal, se a gente não está acompanhando um indicador, como por exemplo o número de propostas, depois a hora que eu for trabalhar os indicadores, qual indicador que eu vou trabalhar? O lead que não me respondeu primeiro, ou eu vou trabalhar todas as propostas que eu já tive? Quem que está mais perto de eu conseguir fechar negócio? Então tem aí vários fatores que a gente precisa começar a puxar, Caio.
como, por exemplo, recorrência. Cara, recorrência não é a minha especialidade, até porque, como eu não estou lá forçando que esse trabalho aconteça, me dedicando a esse trabalho, o meu chão de loja disso é muito baixo. Sim. Então, é uma área que eu não estou me colocando à disposição. Tá? Tem outros profissionais muito bons. Tá? Quanto a isso, por exemplo, Cássio Ferraz sabe trabalhar muito bem isso, Wagner Santos sabe trabalhar muito bem isso, tá? WS Consultoria, o Cássio Ferraz palestrante, tem profissionais que trabalham muito bem isso. Só que assim, como que a gente está fazendo? Cara, não se tem a mínima noção. Para vocês terem ideia, não é nenhum, nem dois, nem três. São vários clientes meus que não utilizam a ferramenta do Altimus, que fala o aniversário do cliente, que fala aniversário de compra, que fala sobre financiamento. Simplesmente não usam. Sim. Não usam, fica lá jogado, né? Ah, mas dá trabalho? Uma vez eu vi uma analogia, né? Ah, mas dá trabalho. Cara, dá trabalho tu querer comprar um presente pro teu filho e não poder, porque tu não tem dinheiro. Dá Onde trabalho, existe conforto, não existe performance. Dá trabalho tu querer viajar e não poder viajar porque tu não tem dinheiro. Cara, isso deve ser ruim, entendeu? Então, cara, faz o trabalho bem feito, né? Então, acho que essa é uma coisa pra gente refletir e pra gente pensar, né? Mas eu concordo muito com isso e... Uma coisa que a gente ouviu muito, né? A gente brinca que dizer, a gente não tá aqui pra fazer jabá da Altimus e tal. A gente sentiu uma dor no mercado muito grande no ano passado, né? E durante a pandemia, sobre essa questão do CRM e do atendimento. E o que a gente mais ouvia é o seguinte, cara, pô, eu tô cansado de CRM. Eu contratei um, não deu certo. Daí eu fui para outro, não deu certo. Aí eu fui para outro, não deu certo. Meus vendedores não têm mais saco para fazer e trabalhar com CRM. E foi aí onde a gente se sensibilizou e criou um CRM. O Michel é o cara que mais trabalha com a transparência. Ah, o teu CRM é 100% perfeito. Cara, a gente está todo dia aprimorando, né? Então, com certeza tem coisas para melhorar ainda, mas a gente tem visto resultados bem bacanas com clientes nossos, expressivos. E, cara, a gente está trabalhando para entregar realmente um CRM que funcione. Agora, mais que isso, porque tem alguns CRMs que funcionam. Funcione de forma fácil, de forma que os vendedores entendam. Porque se esse cara, o pré-vendedor, o vendedor não operar, cara, tu pode fazer o melhor CRM do mundo, não vai funcionar. Então a gente realmente está dedicado a fazer a melhor ferramenta do mercado, volto a dizer, diariamente a gente está trabalhando, porque é uma dor. É uma dor ter algo para ajudar os pré-vendedores, ter algo para ajudar os vendedores, os gerentes. Agora, uma vez que eu entregue tecnologia, as pessoas têm que estar disponíveis a usá-las, como tu bem falou agora, né? Então isso eu acho bem relevante, né? E não só disponível, né? É aquilo que eu volto a repetir lá do começo do podcast de novo, pessoal. É transformação cultural, é comportamento. Comportamento a gente não consegue mudar da noite para o dia. Então não adianta também a gente ter o melhor CRM do mundo se a gente não entender que vai precisar mudar o comportamento das pessoas também. Então, a tecnologia a gente pode trazer e a gente pode trazer a consultoria junto, e aí sim você vai conseguir aproveitar. Eu estava ontem fazendo uma reunião com uma prospecção de outro estado, a gente conversando, e ela para mim, olha, porque meu CRM não funcionou, porque a outra plataforma tal não funcionou, porque tal coisa não funcionou, que são plataformas de tecnologia que eu sei que são validadas. Eu sei que funcionam. Né? Inclusive, tem alguns que são parceiros também da Altimus lá, que eu sei que funcionam. Eu sei que funcionam. Porque para mim não funcionou. O que isso na hora? Qual é o diagnóstico que eu tenho na hora disso? É a plataforma que não funciona? Eu já sabia que não é a plataforma que não está funcionando. É a gestão sobre o comportamento que não está funcionando. Então, a gente também precisa aliar uma coisa a outra, precisa entender isso, né? E aí, vem mais uma vez o quê? Vamos esperar isso da ponta ou isso tem que vir antes da ponta? É isso. Gestão. Cara, o assunto é gigantesco, né? É muita coisa, a gente falou só um pouquinho. E se a gente quisesse ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, tenho certeza que a gente teria assunto. Esse louco aqui, uma vez fiz uma live no Instagram que eu acho que demorou mais de 4 horas, né, Michel? 4 horas. O Instagram derrubou a live. Só podia durar 4 horas. Meu, graças a Deus que ele tem esse mecanismo, então tem uns loucos que ficam mais aqui. E certamente a gente ia poder falar muito mais do que isso. Mas a gente já está aí com 1 hora e tanto de podcast, né? Eu queria devolver a palavra para o Michel para fazer as considerações finais e agradecer demais, porque, cara, é um assunto riquíssimo, assunto necessário para a gente falar, porque, cara, a gente vive num país onde empreender não é fácil, então quanto mais coisas a gente puder levar ao empresário para que ele possa
fazer com que tudo seja mais cômodo e mais fácil, melhor. E quando eu falo coisas, eu falo tecnologia, eu falo treinamentos, eu falo consultorias, né? Então, queria devolver para o Michel falar um pouquinho e não deixar, Michel, de explicar um pouquinho mais, se é que ainda cabe alguma complementação, o trabalho que tu desenvolve, né? Tu falou aqui que faz diagnóstico, que faz consultoria, né? Que faz muito treinamento, mas quiser ainda complementar antes das considerações finais, fica à vontade. Legal. Pessoal, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite, né? Eu já estava bastante tempo aqui tentando uma agenda para a gente conciliar o Auto Talks e uma vez ou outra a gente não conseguia, mas enfim, importante é que deu certo agora, É né? isso aí. Então agradecer a Altimus, agradecer a todos os patrocinadores aqui também, agradecer o Auto Talks, que é o nome do projeto aqui, né? Vamos lá, a MD3 Consultoria hoje, pessoal, ela tem um objetivo muito claro no mercado, né? Que é o objetivo de o quê? De ter comprometimento com a entrega. Então, assim, primeira coisa que a gente faz é isso, é entender se o cliente precisa ou não de uma consultoria de 4, de 6 ou de 12 meses. Ou talvez de mais meses, como por exemplo Grazioli Veículos, a Milene, que também é cliente da Altimus, que ficou 22 meses comigo. E antes de eu subir para essa sala, a gente fechou mais um contrato para treinar uma nova pré-vendedora dela, né? Então, Legal. o que a gente precisa hoje é isso. Número um é entregar o que a gente realmente promete. Eu não prometo nenhuma venda, o que eu prometo é melhorar as condições para vocês venderem mais, né? E nós temos o trabalho de diagnóstico, nós temos o trabalho de treinamento, tem esse trabalho que eu chamo de combo, que seria o treinamento mais o diagnóstico, que a gente fica de 3 a 4 dias, dependendo do tamanho da empresa presencialmente. Esse é um trabalho a nível Brasil, presencial. Semana passada eu estava em Belém, mês passado eu estava em São Paulo, mês que vem eu vou para o Rio de Janeiro e por aí vai. A gente faz bastante esse trabalho também. Temos o trabalho daí de consultoria, dependendo do formato. Eu tenho consultoria online, eu tenho consultoria híbrida, eu tenho consultoria 100% presencial, se for na minha região. Por exemplo, Blumenau, que é a nossa cidade desse momento, no momento aqui do podcast, meus clientes aqui são consultoria híbrida. Eu venho e faço uma parte presencial e uma parte online. Temos também a Masterclass. Por que eu tive a Masterclass? A consultoria é óbvio, né, pessoal, que tem um valor agregado porque a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe a entrega que existe, né? Então, muitos lojistas de porte menor começaram a me procurar. E, Michel, você consegue me ajudar? Michel, você consegue me ajudar? E eu dizia, olha, o valor da consultoria hoje é tanto, o investimento é tanto. Poxa, Michel, fica muito pesado. Michel, para mim fica muito pesado, te agradeço. Michel. E aí eu pensei, cara, vou fazer pelo menos algo que eu consiga atender esse público e vamos fazer um teste para ver se realmente eu vou conseguir entregar, né? E eu montei a Masterclass do método MD3. Então essa Masterclass, ela tem no máximo 10 lojistas que podem participar, ou seja, não é só o lojista, é a loja inteira que participa. Quem está trabalhando na loja pode participar. No máximo 10, a gente acabou de terminar a primeira turma no dia de ontem. Foi um sucesso absoluto. Nós fizemos pesquisa de satisfação, inclusive com perguntas bem sinceras e retas, né? Se você vendeu, considerando o momento atual do mercado, você vendeu mais por causa da Masterclass? 100% das respostas foram sim. Olha Entre, só. claro, outras, né? Então, assim, poxa, foi uma satisfação enorme. Inclusive, já teve gente aqui do podcast que estava na Masterclass. Olha aí, ó. A Thaís da Teps Multimarcas, Olha aí, ó. né? E ela Show. participou da Masterclass e conseguiu aproveitar muito bem. Então, nós temos esses produtos hoje aqui para oferecer para o mercado. Se quiser só treinamento, a gente tem. Mês que vem estamos indo para Lages. Mês que vem, não, semana que vem, Não, né? não, é 2 vezes. Ah, É duas duas vezes. Semana que vem nós vamos pro Altimus na estrada junto com a Últimos da Sovesc. Sovesc na E no estrada, é mês isso. que vem eu vou atender a Tóquio Honda, lá, que tem lojas em Lages e Rio do Sul. Então, vou lá só para fazer treinamento. Às vezes me contrato só para fazer o diagnóstico. Então, pessoal, se vocês sentem alguma dor, venham, conversem comigo, tá? Fiquem à vontade aqui. Meu Instagram é michel.dalmoro.consultor. Se quiserem contato através do Atutalks, também deve deixar algum link, alguma coisa, Sim, acredito. sim. Tá? Eu estou inteiramente à disposição. À disposição como? Gente, marco uma agenda certinha, eu converso, porque é realmente uma loucura, vocês que conhecem um pouquinho, tá, pessoal? Assim, a minha estratégia comercial é muito clara, né? Minha estratégia comercial eu não vou escalar, tá? Não quero escalar. Eu quero realmente ser o especialista do mercado. Nesse momento, eu não tenho nenhuma pretensão de escalar o meu negócio.
Talvez, nunca diga nunca, né? Mas eu não pretendo escalar meu negócio, porque eu quero ser o especialista, eu que quero conversar com o lojista, eu que quero escutar as dores, eu que vou lá e executo. Claro que temos uma equipe de back office, né, que vai estar dando suporte, ajuda para as agendas e coisas menores, mas essa é a nossa estratégia. Então, agradecer mais uma vez aí. Eu acho que o nosso mercado está caminhando para algo muito legal. Mas, nossa, Michel, agora há pouco você não falou que estava muito ruim. Muito ruim é uma coisa, né? Mas comparado ao que eu já vi, já melhorou muito, tá? Então, assim, nosso mercado está partindo para algo muito legal. Por exemplo, agora no mês de junho, pessoal, nós tivemos 12 eventos do mercado automotivo. Quantos eventos a gente tinha antes? Sim. A Fenauto Uhum. e a Fenabrave de 0 km, né? Então, só nesse mês nós tivemos 12 eventos. Então, assim, nosso mercado está começando a se movimentar, todos os eventos têm o seu público, a sua participação, o seu tom de voz, né, o seu tom de evento, alguns eventos que falam mais coisas sobre a prática, alguns eventos que são mais voltados a oferecer plataformas e soluções, outros eventos que é mais conteúdo, outros eventos que são um mix disso. Então, assim, a gente está vendo um movimento muito legal no mercado, é a hora de aproveitar isso, só que não adianta ir em todos esses eventos, contratar consultoria e no final das contas a gente não praticar, não colocar o feito é melhor do que o perfeito, certo, Arno? É isso aí. Tá? Então, pessoal, Bom, muitíssimo obrigado aí. valeu. Arno, Legal. considerações finais, meu amigo. Michel, agradecer a tua presença, trazer a tua experiência para cá, e eu gosto sempre de destacar um destaque aqui da nossa conversa, e eu chamo a atenção e peço a reflexão de você que está assistindo aí, sobre a rotina do gestor, né? Quanto tempo você, gestor, está parando para pensar que métricas que você vai analisar, quanto tempo você está parando na tua rotina, na tua semana, no teu mês para analisar essas métricas, analisar esses indicadores, quanto tempo que você está parando na sua rotina para conversar com o teu time de trabalho, né? Então, acho que um destaque da nossa conversa é bastante interessante que gostaria que quem está nos ouvindo fizesse essa reflexão aí. Agradecer a mais um podcast com um conteúdo muito bom aí, e esperamos nos ver no próximo aí. Bom demais, bom demais. Galera, obrigado, Michel. Foi, acho que mais de Agradeço. 6 meses aí de negociação para a gente conseguir conciliar, né? De Florianópolis aqui parece ser perto, mas às vezes a gente não consegue organizar a agenda aí, né? Obrigado, Arno, por estar aí junto com a gente. Acho muito bacana o nosso bate-papo. Muito elucidativo, se é que a gente pode falar assim, né? Porque às vezes tem coisa que parece óbvia, né? Mas tu precisa ouvir para te... Pô, é verdade, não tô dando atenção para isso, né? E a gente sabe que o mercado está avançando e a gente tem que ser ferramenta, instrumentos para fazer com que ele avance um pouco mais rápido, né? Então, o Michel faz um trabalho fantástico nisso, a Optimus também está cumprindo um papel excepcional aí, e a gente tem muita empresa e muitos profissionais bons atuando aí, e é isso, a gente trabalhar em prol dessa mudança do mercado. Obrigado a você que nos assistiu até agora, se inscreva no canal, compartilhe com quem você quiser, fique à vontade em colocar os comentários aí sobre aquilo que você quiser, dicas de outras pessoas para a gente chamar, sugestões, críticas, né? Agradecer ao Socarrão, à Contabilidade Chiodini, ao Altos Encontros, evento que vai ter agora no mês de agosto no Rio de Janeiro, né? E a Academia Venda Alto, que são os nossos patrocinadores e que nos ajudam, junto com a Altimus, obviamente, a fazer com que o Auto Talks aconteça. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para esse fera que está com a gente e até a próxima. Valeu, valeu. Onde existe conforto, não existe performance. Valeu, obrigado, pessoal. Muito obrigado.